uma vez é um privilégio estar aqui com vocês, numa ocasião tão especial como esta. Quero dizer ao pastor Messias que, outro dia eu falei lá em casa, que no meu funeral vai ter uma sessão só para os amigos. E vão ter uns 20, 30 lugares só. Não tenho muitos amigos. Mas eu quero dizer que uma boa parte deles pertence a essa igreja. E eu tenho a alegria de te chamar de meu amigo. Eu amo quando o pastor me chama de filho, mas eu tenho a alegria de chamá-lo de amigo, e não só chamá-lo, mas receber também esse privilégio de usufruir da nossa amizade. É um dia especial, para mim é um dia especial, para o Senhor. 2 dias importantes na nossa vida, um deles é lembrar o dia que nós nascemos, valorizar o dia que nós nascemos. E o segundo dia é, talvez essa a parte que eu hoje venho aqui, pastor, trazer uma palavra que eu considero uma mensagem. Eu apenas estou aqui como um mensageiro. A palavra de Deus. Nós vamos aqui para cultuar o Senhor Jesus Cristo. E eu amo falar de Jesus, amo. Mas quando eu vejo Jesus na vida de alguém, como eu vejo na vida de pastor Messias, da esposa dele, a irmã Norma, e muitos outros aqui, eu fico feliz de poder reconhecer Cristo vivo. Ele vive e ele reina para sempre. Ele tem uma obra, um trabalho na vida de cada um que o recebe. E depois ele tem um trabalho com a vida daqueles que o recebem. Então eu vejo Deus trabalhando através de muitas vidas. E uma das vidas que eu vejo Jesus usando é a vida do pastor Messias. Entendam bem que hoje a glória é de Deus, e eu quero dizer que a Bíblia também fala que a honra é para quem honra. A glória é só de Deus. Recebam honra, mas não glória. E eu quero dar honra a quem honra. E pastor Messias, a sua igreja, o seu ministério, tem dado honra a Jesus Cristo. Eu tenho este privilégio, em primeiro lugar, em reconhecer que Jesus Cristo tem sido honrado por esse homem. E eu, meditando, pensando, Senhor, o pastor Messias, ele tem me dado muita alegria, me tem dado muita atenção, e eu quero que o Senhor o recompense. Da minha parte, da parte dos homens, tudo passa, tudo fica, um dia some e acaba. Mas aquilo que é de Deus permanece para sempre. Então, da parte de Deus, pastor Messias, que eu gostaria de trazer essas palavras. E quero que a igreja receba, pastor Messias receba. Quero falar do Jesus que habita na minha vida, na tua vida, na vida de vocês e na vida dessa igreja. E toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Senhor, eu quero orar agradecendo o privilégio que temos, sentando à mesa para comer o pão vivo que desce dos céus. O Senhor me tem dado o privilégio de servir essa mesa e quero te agradecer pelo privilégio que temos, não só de sentar à mesa e comer e participar, repartir o pão. E esse pão, Senhor, que não acaba. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença aqui. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo a tua presença e pedimos a manifestação da tua presença. Abençoando, guardando, curando, livrando, salvando, dando a cada coração, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que precisamos. O Senhor concede por misericórdia muitas coisas que desejamos e pedimos. Mas eu te peço que também hoje, e principalmente, o Senhor nos conceda aquilo que necessitamos. Quero te pedir, te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Messias, também trago o abraço do pastor Henks, nosso pastor. É o presbítero executivo, do qual eu tenho recebido muita orientação, sob o qual tenho trabalhado no distrito das Assembleias de Deus,
E ele tem um carinho muito especial pelo pastor Messias. Está me causando ciúme já. Ele só fala no tal do Messias da Silva. Aí, quando ele quer mudar o nome, ele fala assim, o Manuel. E realmente, o pastor Messias, ele ganha um espaço no coração nosso, pelo seu desejo de fazer tudo certo, tudo em ordem, de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, respeitando os homens, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu trago dele o abraço, trago da parte da igreja Farwell o nosso amor, o nosso abraço, e nessas últimas reuniões, o superintendente da Assembleia de Deus do Distrito Norte também manda um abraço, o secretário-geral te manda um abraço, o distrital te manda um abraço, os caciques lá, eu sou só índio, entendeu? Então eu trago o abraço dos caciques todos, foi feita uma pagelância, e todos eles te amam, pastor, e eu trago o abraço deles. O pastor tem sido referenciado como um homem que deve ser restabelecido em funções que ele tinha, que ele exercitava no seu poder e autoridade legal, que de alguma forma ele foi tolhido, mas que vai ser restabelecido pelo poder de Deus. O Senhor é aquele que é fiel, Ele é aquele que te concede a vitória e é aquele que conhece o teu coração. Coração de pastor é terra que só Deus pisa. E quando Deus pisa, Ele deixa marcas. E as marcas de Deus são marcas que não ferem. As marcas de Deus são de transformação. Eu quero tomar como base dessa mensagem de Deus para a tua vida, para a minha vida, em especial para o pastor Messias, uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 32, versículo 8. Isaías 32, versículo 8. Muitas traduções, em português, inglês e outras línguas, elas declaram a mesma riqueza desse texto, dessa passagem, e do conteúdo dessa mensagem. Isaías 32, 8 fala do homem nobre. O homem nobre, ele projeta coisas nobres. E nessa nobreza ele permanece, ele fica, ele preserva. Em todas as traduções você vai encontrar a mesma colocação, que o nobre projeta coisas nobres, ele faz projetos nobres e nessa nobreza ele permanece. Quem é o nobre? Nobre é aquele que é escolhido, é aquele que é colocado com esse título, é aquele que tem uma diplomacia, ele tem uma característica diferente dos outros. O nobre, ele pode ser da família nobre ou considerado uma pessoa nobre. Lhe é dado esse título como nobre. E o pastor Messias, como muitos aqui de nós, eu quero que todos sejam, pessoas que foram não da família nobre, eu não vejo, talvez esteja enganado alguém de uma família que venha com essa nobreza toda, americana ou brasileira, mas vejo todos nós, crentes em Jesus Cristo, chamados para sermos nobres no Senhor. Somos nobres filhos de Deus. Somos nobres porque pertencemos à família de Deus. E cada um de nós tem do Senhor essa nobreza de termos na nossa vida, pelo Senhor, pela sua vontade, pela sua palavra, um chamado para fazermos alguma coisa nobre. E se nós temos um projeto nobre, nós precisamos permanecer na nobreza do projeto e não desviarmos dele, ou não deturparmos ele. Eu tenho visto e ouvido muitas vezes assim, fez muitas coisas boas, então justifica o erro. Crente não tem carteirinha para errar. Crente não tem carteirinha para pecar. Pastor não tem carteirinha para fazer coisa errada. Pastor não tem carteirinha para enganar.
Pastor não tem carteirinha para fazer. Mas eu sou um bom pregador, eu sou um bom pastor, eu sou um bom líder. E então eu posso. Isso não é tão grave, porque aquela ovelhinha, coitada, que ela acabou fazendo alguma coisa errada, logo vem o cajado e vem a vara e acaba com ela. Somos iguais, a palavra de Deus nos nivela. Nós somos debaixo do Senhor. Todos nós temos esta mesma responsabilidade debaixo do Senhor. Então, o nobre, quando ele é separado para fazer um projeto nobre, para honrar aquele que o chamou. E isso eu tenho visto na vida de muitos, e tenho visto na tua vida, pastor. O meu presente hoje, você que faz aniversário, e o presente é meu, de ouvir tantas coisas que Deus te manda falar, e manda falar para essa igreja, que às vezes eu falo, Senhor, por que só para alguns? E aí o Senhor me levou a essa passagem. O nobre, ele tem que fazer um projeto nobre. E tem que permanecer nessa nobreza. Muitas pessoas ainda não sabem, né, o porquê da sua vida, não sabem o para quê da sua vida, não sabem. Se você está numa situação que fala assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? É porque o que você está fazendo não é o que tem que ser feito. Se você ainda não sabe. Agora, quando você sabe que é o Senhor que te chamou para fazer, você não fica perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Davi, ele tinha certeza que o Senhor chamou para ser líder, para ser um homem experimentado, porque na experiência vem autoridade, e ele falou, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ele sabia, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele não ficou reclamando, ai Senhor. Ele falou, não, eu vou. Jesus Cristo não abandonou a sua rota. Ele pediu para o Pai, seja feita a tua vontade. Eu vim para isso. Jesus sabia. Quantas vezes nós estamos numa situação e não admitimos que é disciplina, não admitimos que é correção, não admitimos que é da parte do Senhor um ensinamento para aquilo que vem depois. Se eu perguntar aqui quem quer ser discípulo de Jesus, todos levantaremos a mão. Se eu perguntar quem quer ser disciplinado por Jesus, poucos levantarão. E é a mesma coisa. Ser discípulo é ser disciplinado. E eu vejo que muitas vidas estão sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas o nobre sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe a direção que ele tem que ir. Ele sabe o projeto que ele tem que fazer. E as perguntas que muitos fazem, eu vejo que a língua portuguesa, pastor, ela é riquíssima. Eu não vejo em outras línguas a riqueza da nossa língua portuguesa. Em muitas palavras, começando pela palavra saudade, né, que não existe essa explicação em outras línguas. E outra coisa é quando nós fazemos a mesma colocação da palavra porquê. Tem o porquê separado, porquê. Tem o porquê com acento circunflexo no E, tem o porquê junto e tem o porquê com acento no fim. Por quê? Muitas vezes você olha e faz a pergunta para o Senhor e nem o Senhor entende a tua pergunta. E às vezes o Senhor faz a pergunta dele e nós não entendemos a pergunta, então não sabemos a resposta para dar para o Senhor. Irmãos, e como olhar para o pastor e falar assim, é nobre, por quê? É aquele porquê, né, separado, com acertos circunflexos no fim. O porquê separado e no final é uma pergunta que vem como uma questão que eu devo explicar. O porquê. O pastor nasceu dia 17 de dezembro, né, pastor? Porque você sabe. Agora, para que essa explicação é o Senhor que dá. E todos nós devemos saber esse segundo dia mais importante da vida. Por que eu nasci? Aquela pergunta que só é uma explicação. Porque meu pai e minha mãe resolveram ter uma família. E nessa família nasceu um dos filhos. E aqui estou eu. Agora, quando eu tenho aquela pergunta, que é aquela... O porquê, não só explicar, mas o porquê da razão, é isso aí que eu tenho que saber. Porque eu nasci, eu sei. Meu pai e minha mãe casaram. Agora, o para que eu nasci, é a grande pergunta. E todos nós devemos entender do Senhor para que
nós nascemos. Muitas vezes eu já dizia para o Senhor, eu disse para o Senhor e falava com a minha esposa, por que eu? Tem gente que pensa que só com ele que acontece, né? Por que eu? Por que eu? Eu mudei a pergunta, pastor, eu comecei a falar para Deus, por que não eu? Até aqui me sustentou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me livrou o Senhor, até aqui Ele me livrou do mal, por que não eu? Aí fico pensando em outras pessoas, eu falo, na primeira curva já teria capotado. No primeiro momento já teria desistido. No primeiro momento em que ele ouviu, ele teria largado tudo. Foi fácil para cada um de nós? Não. Foi fácil para mim? Não. Foi fácil para aquela... eu devo aqui uma explicação, devo fazer uma declaração que eu quero que todos vocês saibam. Eu amo aquela mulher. Ela olha para mim e fala assim, oh, so what? Mas olhando para ela, eu posso dizer, quantas vezes nós perguntamos, por que nós? Por que perder filhos? Por que mudar de país? Por que ser traído? Por que ser ofendido? Por que ser abusado? Por que ser roubado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí quando eu leio o Salmo 1 e vejo, não são assim os ímpios. São como um moinho que o vento espalha. Mas aquele que teme o Senhor, que anda no caminho do Senhor, medita na palavra do Senhor, tudo quanto faz ele prospera. Mas não estou vendo a prosperidade, mas a prosperidade do homem é diferente da de Deus. Ele me deu a prosperidade do ser e não do ter. Então começamos a dizer, por que não eu? Eu fico imaginando a fila nos céus, quando Deus resolveu salvar a humanidade. Todos queriam vir. Talvez muitos anjos quisessem falar, não, eu vou lá. Jesus olhou para ele e falou assim, por que não eu? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, ou aquele que ele tinha e que não era para dar. E veio aquela criança, o único bebê que nasceu para morrer. E Deus ouviu do filho, por que não eu? Muitas vezes nós temos essa intenção de querer entender com respostas agradáveis, que vêm acariciar o desejo contrário à vontade de Deus, como que nós estivéssemos querendo cristalizar uma convicção vaga de que não somos nós os responsáveis. Quando eu vejo o amor com que eu tenho sido amado pela minha esposa, e uma vez falei para ela assim, eu não mereço tanto amor. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que não eu? Para receber esse amor. Por que não eu? No meio de 7 bilhões e quase 8 bilhões de pessoas, Deus escolhe um miserável homem chamado Hélio para casar com uma riqueza chamada Eni. Mas ela me consertou. Ela falou, tem tesouro no lixo, vou limpar isso aí. E foi o que o Senhor acabou usando. Irmãos, e Deus é o melhor investidor. Eu não conheço melhor investidor do que Deus. Tem gente que acha que Deus não entende de negócio, né? Deus entende de todos os negócios. E o bom investidor não investe para perder. Eu faço plano de negócios e eu sei que entre tantos itens, 9 deles me chamam a atenção. Em primeiro lugar, para o investidor, ele tem que ter uma visão. E dentro dessa visão, ele tem que ter uma missão. Depois da missão, vem o projeto, vem o esqueleto. Depois que ele tem a visão, a missão, e faz o esqueleto, faz o projeto, ele fala, quem vai executar? Depois que ele acha quem vai executar, ele fala, bom, quanto que eu tenho que investir? Aí depois ele fala, qual é o lucro previsto desse investimento? Aí ele também pensa, mas haverá riscos, todo projeto tem risco. E esse risco vai me trazer que tipo de multa? E depois dessa multa,
para ser evitado, eu preciso de bons conselhos. Então Deus olhou e viu a terra sem forma e vazia. Diz a palavra que o Criador formou o homem do pó da terra. A visão de Deus sobre uma criatura perfeita. Ele falou, mas tem que ter missão esse homem. Não convém que ele esteja só. Ele deu a adjutora. E fez um projeto, família. Investiu liberdade e confiança. Ó, vocês façam o que vocês quiserem. Coma do que vocês quiserem. Só não coma desse aqui. Lucro previsto. Multiplique. Mande. Tome conta. Povoe. Risco. Estou te avisando. Multa. Vai morrer. Conselho. Me ouça. Vocês são agentes que vão usar o investimento para que esse projeto dê lucro. E os agentes investidores não souberam usar o investimento, liberdade e confiança. Destruíram o projeto inicial. Ficou uma conta para pagar que ninguém poderia pagar. Ninguém poderia pagar. Mas o projeto de Deus era perfeito. É perfeito o projeto de Deus. Eu sou arquiteto, eu sei o quanto é bom ter um projeto perfeito. O problema é quem executa o projeto do jeito que você imaginou. Ficou a conta para pagar. Quem pagaria essa conta? Deus pega e manda o seu filho pagar a conta. Para não mudar o projeto, para não desviar do que ele tinha de missão, de povoar, de ter uma família, de ter um grupo que trazia prazer para o seu próprio coração como Criador. E dessa vez o investimento foi sangue, o investimento foi amor, foi perdão. Ele não mudou o projeto inicial, ele queria uma família dele, criada para o prazer dele, com comunicação com ele, tendo acesso direto a ele, como tinha Adão e Eva antes de pecar. O projeto não mudou. E hoje, pastor, eu vejo que Deus tem feito também, nesse lugar, na tua vida e com esse povo, um projeto, ele tem um investimento. O investimento aqui também é o amor, também é a palavra. E o Senhor coloca como a Trindade, que é o Pai Criador, aquele que vai o abraço do Senhor. Ele coloca o perdão, o amor de Jesus, o sangue de Jesus, que liberta, que cura e que transforma. E coloca o Espírito Santo para ajudar. Quantas vezes me ligam e falam assim, vem aqui na obra, porque eu não estou entendendo o que é estar aqui nesse projeto. Que negócio é esse? Eu tenho que ir na obra e tenho que explicar. Quantos livros eu leio e não entendo nada, meus irmãos. Não entendo nada do que o autor quer falar, não entendo nada qual é o projeto dele transmitir aqui. Eu ligo para ele e falo assim, nem eu sei. Mas esse livro aqui é o único livro, é o único projeto que eu abro, e o autor está aqui do meu lado, para me explicar. O Espírito Santo é aquele que vem e me explica todas as coisas. E ele está investindo isso no mesmo projeto, no mesmo, porque é a família de Deus, essa é a família de Deus. O projeto não mudou. E não podemos mudar o projeto original, pastor. Não podemos inventar uma outra família para o Senhor, a não ser essa família agora gerada pela palavra da verdade, essa família gerada pelo poder do Espírito de Deus, essa família gerada por uma semente santa, pastor. Eu não tenho visto muitas famílias da fé saudáveis. O nosso projeto de 1000 igrejas saudáveis, já temos 634. É como criança que coloca no mundo, depois ninguém cuida. Não. Tem que ser família saudável para gerar filhos saudáveis, que serão saudáveis e que darão continuidade à geração
saudável. Porque o meu Deus, o meu Pai, o meu Criador, esse da família, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Esse DNA não pode mudar. Essa semente não pode mudar, pastor. Temos que ter a saúde das nações, temos que ter esse Jesus crucificado, pregado, e não esse Jesus que às vezes pregam como se fosse um presunto e um queijo no meio do pão. A palavra de Deus é pão. E às vezes as palavras, as coisinhas que o homem traz para poder agradar o ouvido dos ouvintes, é como se fosse um salaminho, um queijinho e um presuntinho para ficar agradável. Não, na hora da fome, o que mata a fome, pastor, é pão. E hoje me parece que tem muito mais falta, muito mais desejo, tem muito mais paladar e muito mais atração o presunto e o queijo. Não precisa ter pão. Tendo recheio, tá bom. Mas a palavra de Deus, a original, o projeto original é a palavra, o pão vivo que desce dos céus. E esse, pastor, toda vez que eu tenho falado com o pastor, poucas vezes tenho te ouvido pregar, a não ser pela internet aqui, né? Eu tenho visto que o pastor tem... O pastor é assim. Sabe quando eu sei que ele está ungido? Você sabe, meu irmão? Alguém sabe quando o pastor está ungido? Não? Sim ou não? Eu já sei. Ele faz assim, quer ver? Ó? Ele sobe aqui. Não é, meu irmão? Eu falo, hoje o homem está quente hoje. Ele levou uma bronca da irmã Nora ou de alguém, dos netos, eu não sei. Mas é o homem que vem. Pastor, agora é a parte que mais me agrada. Tendo em vista todas essas colocações da verdade da palavra de Deus, é muito diretamente ao pastor Messias, sua família da fé e essa igreja. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes 8, versículo 5, quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Tem guardado o mandamento, pastor? Resposta é sim ou não? Sim. Vocês ouviram? Perguntei para ele, tem guardado o mandamento? Sim. Se o pastor tem guardado o mandamento, não experimentará mal nenhum. Ele existe, ele ataca, ele vem até perto, ele faz até feridas. Mas o mal, o livro de Isaías fala assim, não há mal que vem para bem. Não há luz que traz escuridade. Não chame escuridade de luz. Ai daquele que chama o amargo doce e o doce amargo. Não tem esse negócio de, há males que vêm para bem. O mal é para o mal. O bem é para o bem. Jesus sabia que na cruz, todos viam lá o mal, ele via o bem. Falava, Pai, perdoa-lhes. Foi fácil para ele? Não, não foi fácil. Davi falava assim, quantas vezes fui afligido, porque eu estava errado. Mas agora eu amo a tua lei. Me foi bom ter sido afligido. Salmo 119 fala. Então, às vezes nós não entendemos. Mas o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e guarda, ele tem um coração sábio e discerne o tempo e o modo. Que tempo é esse, pastor? No mesmo capítulo 8 do livro de Eclesiastes, versículo 9 fala assim, há um tempo que um homem domina sobre outro homem para desgraça, para dano seu. Eu queria casar. Então, aquele Hélio que queria casar, aquele novo que ia aparecer, porque casado é diferente de solteiro, né? Mas o velho, há um homem, o solteiro queria mandar no casado. Há um tempo que um homem domina sobre o outro homem para a desgraça dele. O Senhor me chamou, o Senhor me pegou e falou assim, Hélio, vem aqui, você vai me servir.
Sabe na pescaria que joga a isca assim, o peixe pega, mas o pescador sabe, fisgou. E eu fisguei, peguei. Mas eu ia para trás. Ele soltava a linha, pastor, mas ele me puxava. Talvez você esteja nessa situação. O amor de Deus te pegou. Não quero igreja, não quero isso, mas está lá na linha. É por tempo, o Senhor vai, ó. Aí você bate, rebate, solta um pouquinho, depois volta de novo. E você vem vindo, e você vem vindo, e você vem vindo. Até que eu cheguei à realidade de que tinha que ser uma nova criatura. Que eu tinha que ter uma vida diferente. Não estou falando de casado e solteiro, não. Estou falando do tempo em que Deus te mostra quem você deve ser. Aquele homem, aquela mulher, ela vai por um tempo querer ser dominada por aquele que não é e não tem nada, mas vai ser para a desgraça dele. Enquanto ele rebater, ele não vai ter graça, vai ficar desgraçado. Mas quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. E você vai ver aquele novo que apareceu, que estava sendo dominado pelo outro. Quantas vezes o Hélio medroso dominava o Hélio que hoje tem coragem de dizer em qualquer lugar, Jesus Cristo é o Senhor. Em qualquer lugar pode dizer, não sou eu, mas Ele que vive em mim. Não tem medo de dizer, mesmo que eu passe pelo vale, Ele vai estar comigo. Mesmo que, não estou dizendo que eu estou passando o que Ele passou. Meu irmão, sexta-feira passada, foi aniversário de 50 anos de casamento, festa, né? Ele falou, olha, muito feliz da vida. Olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês, a família lá. Falei, uau, meu irmão mais velho dá uma boa notícia, todo mundo esperando. Ele falou assim, fui no médico e ele falou que eu estou com uma doença que daqui 2 anos eu vou morrer. Eu vou ver o pai, eu vou ver a mãe, eu vou ver esse. E ele falou, ficou feliz. Ousado isso. Será que nós temos essa alegria de dizer assim, mesmo que ele me mate, eu creio nele, como disse Jó? Será que se o dia for hoje ou for amanhã, você vai falar assim, glória a Deus, chegou o meu número. Todos nós nascemos com data de validade. A gente não pensa nisso. Nós pensamos numa destruição total. Eu também não quero que o meu seja hoje, é lógico. Não quero que nem que seja amanhã. Mas eu fiquei olhando para a perspectiva da vida, a perspectiva da esperança, a perspectiva do cidadão dos céus. Eu falei para minha esposa assim, quando eu morrer no meu funeral, quem é que vai fazer o negócio lá? Pastor Messias, quem que vai? Meu filho, quem que vai? Não, para com isso, não conversa com isso daí não. Eu falei, não, se não for você, meu filho, eu falei para ele, avise quem for. A hora que tiver o presuntão ali, é para olhar e falar assim, esse cara aqui vai para o céu, mas não é porque é bom, não. É por causa de Jesus Cristo. E era tudo que ele queria, é ir para o céu. E chegou a hora. Como? Eu não sei. Meu irmão agora sabe, pastor. Vamos orar por você, Deus pode curar. Ele falou, eu sei de tudo isso. Mas olha, gente, que eu tenho 2 anos pela frente aí, que eu sei que se for chamado meu número, eu já estou no lugar que eu estou aqui combatendo. Ele não quer lutar, esse homem contra aquele homem. Não lutem contra a nova criatura. O homem de Deus discerne bem todas as coisas, não é discernido de ninguém. Quem anda pelo Espírito, ele discerne tudo e não é discernido de ninguém. Eclesiastes fala, e agora fala, acabou, pastor Messias, o seu tempo de part-time. Muitos de nós relutamos contra tempos na vida. Senhor, e agora? E se? What if? E agora? O que eu faço? É verdade, a prudência cabe em qualquer lugar. Mas não é por causa da tua vida não, pastor. É por causa do projeto. Deuteronômios 20, versículos 6 em diante, mas principalmente o 6 fala assim. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou?
Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. O pastor plantou uma vinha. Teve a visão, a missão, fez o projeto, investiu, lucro previsto, riscos, multas, conselhos. Só que aqui, o agente executor é o pastor, sou eu não. Quem tem que executar esse projeto aqui, não sou eu não. Quem tem que plantar essa vinha que você já começou a plantar é o pastor. O pastor Davi veio aqui e falou assim, o que você falou logo no começo? Nosso pastor, nosso líder, nosso mentor. O homem que teve a visão, ou não. Eu estou enganado. Pastor, Deuteronômios 22, 9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, e a mesma deve ser na vinha. É a semente que Deus te deu na mão. Muitas vezes o pastor, na sua lida, na sua preocupação, nos seus afazeres, muitas vezes a semente que Deus te deu, ela não vai ver o mesmo DNA em outros plantando, pastor. Não plante duas sementes, para que não se degenere o DNA da original que você recebeu. Quando fala, vai, eu já acho que falei aqui uma vez, quando Deus mandou o povo entrar na terra, Deuteronômio 2 fala assim, vocês estão rodeando muito Seir, é uma montanha bonita até, muito bonita. Fala assim, vocês já estão rodeando há muito tempo essa montanha. Vai para o norte, para a direção que eu vou mostrar. E eles foram para o Monte Sinai. Muitas vezes nós estamos rodeando coisa que não é para subir. Ah, vou subir essa montanha. Não, eu vou fazer isso aqui. Não, eu vou... Às vezes nós estamos rodeando coisas para comprar, para fazer, para conhecer, planos e projetos. Tem hora que Deus fala assim, espera aí. Você está rodeando a montanha errada. Muitas vezes eu quis comprar, quis fazer, quis mudar ministério, quis inventar coisas para fazer, e de repente o Senhor vem e fala assim, você está rodeando isso daí faz muito tempo, você está no lugar errado. Não no lugar errado, eu tenho outro lugar, eu tenho uma outra direção. E aí o Senhor usou, antes do povo entrar, a palavra kitavô, que significa 5 coisas. Vai, está pronto, tome posse, é teu. Usufrua, é bom. Sede a Deus agradecido e não volte para trás. Kitavô. Minhas filhas às vezes vêm para mim e falam, papai, conheci o Robertinho, não sei o que lá. Eu falo, kitavô ou... Deixa que ele vai. Outra filha falou assim, pai, eu vou para a Europa. Vai, filha. E ela falou, pai, ó, kitavô já. Enquanto eu não ouço o kitavô, como essa palavra, pastor, eu não trago, eu não falo, eu não saio do lugar. O povo não podia sair do lugar enquanto não ouvisse kitavô. Muitas vezes o povo esquece, é uma porção da palavra que vem para o povo hebraico, é uma passagem de Deuteronômio. Então, é algo que nós precisamos entender esse tempo, esse modo. É hora de começar a fazer. Ah, por acaso. Não tem nada por acaso, não. Kitavô, pastor. Kitavô. Deus já falou isso aí. Provérbios 27 e 23 fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Cuida das tuas ovelhas. Ovelhas que o Senhor deu na tua mão, pastor. Procura saber o estado das tuas ovelhas. Saber como é que está o teu gado. Porque o pastor vai ver o quanto Deus tem te dado esse novo tempo. Eu estou trazendo um recado. Se vão aceitar ou não, não sei.
O tempo é o modo revelado por Deus. Eu quero dizer, pastor, que chegou o tempo que aquele homem, dominando sobre esse novo homem, a hora que o Senhor falar que tavou, dali para frente, se não for feito, será para desgraça sua. Não é condenação, não é praga nem nada. Eu quero olhar para a bênção na tua vida, no teu ministério, porque eu quero continuar te chamando de amigo. Jesus falou assim: sereis meus amigos se fizerem o que eu mando. Não sou eu que estou mandando. 1 Coríntios 9, versículo 7, engloba os direitos dos apóstolos, os direitos daqueles que têm a visão, direitos daqueles que estão na liderança, direitos daqueles que são responsáveis. Quem é o responsável por esse ministério aqui, pastor? Está lá no Novo Testamento, hein? 1 Coríntios 9, 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? E quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, rebanho, tem um homem aqui que vocês são responsáveis por ele. Se são ovelhas desse pasto, se são ovelhas desse grupo, a responsabilidade também é de todos nós. Pastor, eu quero ver a tua vida como sempre vi. São duas palavras, né? Glória e aleluia. Eu gosto muito de falar glória e aleluia. E uma vez eu falei para a Eni assim: como é que nós temos andado, né? Ela falou assim: glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus e aleluia, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Pastor, eu quero continuar isso aí. Eu sei da tua luta, eu sei das facadas, eu sei das feridas, e eu sei aquelas que eu tenho que ver, que eu tenho que conhecer. Mas eu quero saber, e agora eu sei muito mais, da vitória que te aguarda. Da vitória dessa família aqui, ó. Dessa família aqui. Pastor não é responsável para encher cadeira, não. Pastor é responsável para encher o lugar da glória de Deus. E aí Deus manda as pessoas para a cadeira, para ver a glória de Deus. E vou terminar. Uma vez minha esposa recebeu uma palavra e ela guardou até... Eu fui para a Espanha com ela e lá ela foi chamada para orar por uma senhora lá. E ela tinha uma palavra na vida dela, pastor, que ela falou: é minha. Isso aqui é meu. Isso aqui não é mais de ninguém. Deus deu para mim, rasgou o versículo da Bíblia. Não está mais na Bíblia, é só dela. E ela vai lá orar, já assim me cutucando, porque ela às vezes não gosta de ser chamada, não. Ela foi lá e profetizou em cima daquela pessoa, dizendo assim: Senhor, o Senhor me trouxe aqui porque eu pensei que isso aqui fosse só meu, mas é para ela. É para ela também, porque ela está crendo nisso aqui. Senhor, repartir o pão é a coisa mais deliciosa que existe. E tem uma palavra na minha vida, pastor, que eu pensei que fosse só minha também. Eu pensei que fosse só para mim, e já faz 42 anos. E quando eu meditava na palavra de Deus, e eu lia, porque em todas as Bíblias, em qualquer língua, está tudo riscado, né? Sabe aquela Bíblia colorida que você fala: é meu. Põe a data, põe o horário, o dia que Deus te deu, que usou o profeta para falar e tudo. E o Senhor falou assim: isso aí não é só seu, não. Você vai lá e fala para ele, que é para ele também. Então, abra a tua Bíblia aí, pastor. Isaías 41. Do versículo 9 ao versículo 13. Eu queria que os irmãos ficassem em pé, eu vou ler, depois quero orar com o pastor Messias, chamando os outros irmãos aqui. Isaías 41, de 9 a 13, diz assim. Pastor, olha para Deus, tá? Não olha para mim, não. Isaías 41, de 9 a 13. Tu, pastor Messias, meu filho Messias, meu amigo Messias,
a quem tomei das extremidades da terra, e te chamei, porque te chamei, você é nobre. Chamei dos seus cantos mais remotos, veio lá do Ceará. Não é isso, pastor? Pernambuco? Mais longe ainda. A quem eu disse, tu és o meu servo. Não adianta, pastor. Eu te escolhi, diz o Senhor. Não foi Norma que te escolheu, não foi Neto que te escolheu, não foi Davi, não foi Dallas, foi o Senhor que te escolheu. E não te rejeitei, porque perfeito você não é. Bonzinho você não é. Nós não somos tudo aquilo que Deus espera de nós. O lucro previsto às vezes não damos. O risco ele corre. E fala assim, mesmo assim, porque só eu que tenho que falar, ainda que eu ande. Deus também fala, ainda que eu escolha. Ele escolheu e não rejeitou. Não temas. Pastor, eu vou falar de novo. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Olha os porquê. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Um recado: aos que pelejam contra ti, você vai buscá-los, mas você não vai achá-los, porque eles serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, de nenhum valor. Nenhum valor tem aqueles que fazem guerra contra ti. Porque eu, diz o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Vem cá, pastor. Eu vou pedir para os pastores, os oficiais da igreja, quem colabora com o pastor nessa igreja, nesse ministério Shaddai aqui, se aproxime aqui, por favor. Vem aqui. Faça uma roda aqui, ó. Todos os que participam aqui com o pastor Messias, em qualquer capacidade, em qualquer ministério, em qualquer área, qualquer lugar dessa igreja, desse ministério, todos que estão participando com ele. Tem um exército bom aí, tem mais um tocador lá, né? Que também está no ministério dele. O pastor vai lá no meio. Fecha esse círculo aqui. Fecha, fecha. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha. Fecha aí. Só que vocês vão olhar ao contrário. Olha para fora. Olhem para fora. Dá a mão. Isso chama círculo de proteção. Para ninguém chegar nele, vocês precisam estar alertas. Se vocês não estiverem unidos, juntos como estão agora, se tiver alguma brecha, o mal toca o pastor. Vocês também foram chamados na capacidade de nobreza. Mas eu entendo que ele foi chamado para liderar, para ser o nobre desse projeto, ele precisa ser preservado. Precisa ser protegido. Merece? Não. É o certo? Não. Mas foi ele que Deus chamou. Por que não ele? Então, amados, enquanto vocês estiverem assim, em unicidade, não em união. União separa, como óleo e água. Unicidade é café com leite. Não dá para separar. Protejam esse homem em nome de Jesus. E um presente que eu peço a Deus que lhe dê hoje, pastor, é um grupo, é um time que serve o Senhor com o mesmo DNA, no mesmo projeto, com o mesmo investimento, porque junto com eles, vocês foram chamados para serem os agentes investidores desse valor colocado sobre essa igreja, que é a presença do Pai, do Criador,
a presença do amor, do perdão, o poder que é do sangue de Jesus pelo Filho e a presença do Espírito Santo. Quando falamos assim, não é bom se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. Eu quero confessar que às vezes eu me embriaguei com vinho e dormi a noite inteira. E agora que eu me encho do Espírito, não durmo mais. Fico a noite inteira acordado. E tem que levantar e sair. Só que renovado na unção do Senhor. Renovado na força do Senhor. Deus proíbe as alegrias do mundo. Não, vocês vão ter família, vocês vão ter as alegrias, vocês vão ter os seus entretenimentos, mas na hora que o Senhor não te deixar dormir à noite, na hora que você se encher do Espírito, coloque esse homem diante de Deus. Coloque esse projeto diante de Deus. Coloque os riscos diante de Deus. Coloque as multas diante de Deus. E busquem conselho. Porque na multidão do conselho, o projeto não sai em vão. E eu quero deixar essa palavra sobre vocês, sobre o pastor Messias, sobre essa igreja, com muita alegria no meu coração. Porque eu me considero amigo de vocês. Eu me considero irmão em Cristo Jesus. Quero que a igreja, por favor, levante a sua mão para abençoar esses homens que estão aqui. Pai amado, eu sei que é o arco do fogo do teu Espírito que protege o teu servo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor poderia ter enviado anjos, mas o Senhor enviou esses homens, com suas esposas, família, filhos, com todos os trabalhos, dificuldades, Senhor, que eles têm. Eu te peço agora que o Senhor enriqueça, fortaleça, engrosse, Senhor, essa muralha de proteção aqui no teu servo, porque não são homens, é o Senhor na vida deles. E que não haja brecha nenhuma, que nenhum deles se perca no caminho, abandone o projeto. Quero te pedir sabedoria sobre o pastor Messias. Dá para ele, Senhor, o discernimento do tempo e do modo, conforme a tua promessa. E que ele nunca deixe de ouvir a tua promessa. Não temas, eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão. E quem toma pela mão é o Pai. Eu posso atravessar rio, posso atravessar muralha, posso atravessar fogo, posso atravessar rua, avenida, posso atravessar qualquer tempo, enquanto o Pai segurar na minha mão. E o Pai disse: eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas, eu te ajudo. Abençoa essa igreja, Senhor, os membros que nela o Senhor trouxe para participar. Senhor, dá a riqueza da tua presença, dá a riqueza do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Senhor, que tudo quanto fizerem prospere, mas faça com que todos eles estejam assentados junto a ribeiros de água, Senhor, para darem o fruto na estação própria. Deixa o teu servo, ó Pai, tomar do leite do rebanho e do fruto da sua vinha. Que ele não precise, ó Pai, comer a semente. Que ele coma do fruto com alegria e replante essa semente, Senhor. Porque o Senhor é aquele que abençoa, multiplica e prospera o celeiro do teu servo. Eu te peço, Senhor, junto com essa igreja, com os teus filhos, somos um em Cristo, somos um. E hoje, ó Pai, pelo dia que celebramos mais um ano de vida na caminhada do teu servo, possa ele ser ricamente abençoado. E a bênção do Senhor nos guarda. Ela enriquece e não acrescenta dores. Assim, Senhor, abençoa a vida do pastor Messias, a sua esposa Norma. Quero que todos levantem a sua mão em direção à nossa irmã Norma, porque a dor do pastor Messias é a dor dela. A alegria de pastor Messias é a dor dela. A caminhada de pastor Messias é a caminhada dela. As vitórias, conquistas, dores, preocupações, as noites
são dela também, porque são um. Te agradeço pela vida dela, seu testemunho, pela geração. E eu te peço, Senhor, que ela seja também uma boa semeadora da tua palavra. Obrigado pelo seu testemunho, de esposa, de amiga, de amante, fiel companheira, de mãe, de vó, de sogra, de irmã em Cristo. Obrigado por essa vida, Senhor. E hoje, o dia que o Senhor separou para eles, mais um ano de vida de pastor Messias é mais um ano de vida para a irmã Norma e vice-versa. Te agradecemos por ela e pedimos a mesma unção sobre ela, para que ele não caminhe sozinho, nunca. Eu te peço, Senhor, abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe.